Fala galera, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e esse é meu canal aqui no YouTube. E acho que como todo mundo já sabe, mas quem não sabe fica sabendo agora, eu estudo bastante palpação. E o vídeo de hoje vai falar sobre palpação de localização de C7 e de L5. E por que os autores optaram por escolher C7 e L5? Exatamente por C7 ser um ponto de referência para a palpação da cervical e do começo da palpação da torácica, e L5 ser um ponto de referência para a palpação de região de sacro ilíaca, né, de articulação sacroiliaca, e palpação de referência para as lombares. E eles escolheram a palpação da espinhosa, que a partir da determinação da espinhosa a gente consegue determinar o posicionamento das transversas. Então hoje eu vou fazer um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Então eu vou montar uma apresentação para vocês e vou compartilhar a tela com vocês, tá? Antes de mais nada, depois que eu terminar o vídeo, embaixo nos comentários tem lá o link para o paper, tá bom? Então quem precisar do paper pode entrar lá embaixo, clicar no link e pegar o paper lá, tá? Então vamos lá, deixa eu encontrar aqui a apresentação. Maravilha! Estamos na apresentação. Vamos lá, tela cheia para vocês. Então o paper é Reliability and Validity of Palpation Technique for Identifying the Spinal Process of C7 and L5, publicado na revista Manual Therapy. Então, confiabilidade e validação da técnica de palpação de identificação para os processos espinhosos de C7 e L5. Lembrando primeiro, antes de a gente começar a falar desse paper, que foi publicado numa revista de referência, na revista Manual Therapy, em 2009, a gente precisa lembrar o seguinte: palpação, a técnica de palpação de identificação é uma modalidade da nossa palpação. Eu tenho palpação de localização, que é essa que a gente vai estudar agora, e a palpação de movimento, que seriam os testes de palpação de movimento. E aí eu penso assim, se a gente tiver uma boa confiabilidade, uma boa técnica para realizar uma palpação de localização, a gente realiza uma palpação de movimento com mais precisão. Se a gente não conseguir validar nem a nossa palpação de localização, que mobilidade que eu vou querer identificar a partir de uma palpação que foi feita errada? Então, essa palpação de localização, essa palpação de identificação, que é chamada assim na literatura, Palpation Technique for Identifying, é uma palpação fundamental para o nosso exame clínico, tá? Para o nosso exame físico, senão a gente não consegue fazer um bom exame físico. Então, olha lá, ó. Os participantes tinham entre 16 e 18 anos de prática clínica completas e eram qualificados em terapia manual pela International Federation of Orthopedic Manual Therapy. Ou seja, o primeiro participante tinha 16 anos de experiência clínica e o segundo participante tinha 18 anos de prática clínica completas e ambos eram qualificados em terapia manual. Ou seja, estavam habituados a utilizar esse procedimento de palpação, de identificação, de palpação de localização de C7 e L5 na sua prática clínica. Esses pacientes foram examinados, todos os pacientes foram examinados pelos dois terapeutas manuais. Os pacientes com dores lombares foram examinados em decúbito lateral e na mesma posição foi feito o raio-x para validação. Os pacientes com dores cervicais foram examinados em pé e a palpação foi realizada sentado. Então eu tinha dois terapeutas e dois grupos de pacientes. Um grupo de pacientes com problemas cervicais, outro grupo de pacientes com queixas lombares. Os pacientes com queixas lombares foram examinados em decúbito lateral e foi nessa mesma posição que foi feito um raio-x para validação. Os pacientes com dores cervicais foram examinados em pé e a palpação foi feita sentado. Isso também não vai gerar nenhum tipo de alteração na mecânica da C7, porque os pacientes cervicais foi palpado C7 e os pacientes lombares foi palpado L5, tá certo? Aqui era feita a avaliação com raio-x. Então, como vocês podem ver, a gente tem aí, ó, uma linha 1 e uma linha 2. Ó. Na cervical a gente tem uma linha 1 e tem uma linha 2. O que se considera essa linha? Quando era feito o raio-x, eram traçados essas linhas no raio-x. E o paciente, nessa região aqui, ó, ele marcava com uma caneta visível à luz negra. Essa caneta visível à luz negra era marcado um traço horizontal do terapeuta 1, por exemplo, daquele que tinha 16 anos de experiência clínica, e um traço vertical pelo 2. Ou faz uma cruz no terapeuta 1 e uma bolinha no terapeuta 2. Por quê? Primeiro de tudo, depois dessas marcações era colocado um imã
em cima desse X, dessa bolinha, ou em cima desse traço horizontal e esse traço vertical. Ele não descreveu o procedimento aqui, mas algumas vezes eu já tentei fazer algumas experiências com esse tipo de exercício em sala de aula e eu utilizei dessa forma. Então, eu utilizei um aluno fazia um traço vertical, horizontal, e outro fazia um traço vertical. E a gente via onde eles se cruzavam. Ou o aluno 1 fazia um X e o aluno 2 fazia uma bolinha. O que eles viam como um raio-X? Eles viam a validação. Então, eles viam se o terapeuta conseguia marcar dentro dessa área, entre a linha 1 e a linha 2. E aqui na lombar a mesma coisa. Então, se ele marcasse entre a linha 1 e a linha 2, ele estava no processo espinhoso. Só que, por exemplo, ele pode estar no processo espinhoso, imaginando que o processo espinhoso é o meu dedo aqui. Eu vou colocar ele bem perto para vocês poderem ver. Um processo espinhoso sendo o meu dedo, se eu tiver aqui, eu estou no processo espinhoso. Se eu tiver aqui, eu estou no processo espinhoso. E se eu tiver aqui, eu estou no processo espinhoso. Só que o comando que eu posso dar é assim: eu quero que você encontre a parte mais posterior do processo espinhoso. Quero que você encontre a parte mais superior do processo espinhoso. Quero que você encontre a parte mais inferior do processo espinhoso. Por quê? Sem dar esse comando, qualquer uma das três posições é considerada certa. E aí a gente vai estar dentro dessas duas linhas. Então, primeiro de tudo, eles queriam saber o seguinte: eles conseguem localizar essa espinhosa? E um raio-x consegue confirmar essa localização? Depois que eles colocavam o ímã, eles traçavam essas duas linhas e eles mediam o seguinte, ó. Como base para o cálculo, para o acerto, foram adotados os seguintes critérios. Ele tinha um nível 1 de concordância, de validação, se ele tivesse no ponto exato da espinhosa. Nível 2, se ele tivesse a 10 milímetros da espinhosa. E nível 3, se ele tivesse a 20 milímetros da espinhosa. Tá? Então, esse era o cálculo feito de concordância. Então, a concordância podia ser nível 1 se ele estivesse no ponto exato da espinhosa, nível 2 se ele tivesse 10 milímetros fora daquelas duas linhas 1 e 2, ou nível 3 se ele tivesse 20 milímetros daquelas duas linhas. Tá? Isso, inclusive, foi feito em cima de outras bibliografias, tá bom? Então, não foi uma metodologia que eles desenvolveram, não. E isso é interessante, porque sempre que você vai fazer um estudo para ele ter mais peso e mais gabarito, é legal a gente fazer esse tipo de coisa. Pegar as nossas ferramentas de avaliação de outros estudos que já foram validados. Isso dá mais corpo para o nosso trabalho, dá mais corpo para o nosso estudo. Tá? Então, continuando aqui, nos resultados, o que a gente encontrou? Os 52 pacientes com idade entre 26 e 79 anos incluíam 20 pacientes com problemas cervicais e 32 pacientes lombares. Então, em 20 pacientes foi palpado C7 e em 32 pacientes foi palpado L5. Foram excluídos 3 pacientes. Por quê? Um paciente caiu o ímã antes dele fazer o raio-x, eles não sabiam colocar de novo. O outro paciente, o risco tinha sumido porque o outro terapeuta apagou o risco do primeiro. E o outro paciente, não lembro o que aconteceu, mas no estudo eles comentam desses 3 pacientes que foram excluídos por problemas técnicos de realização, porque não se conseguiria repetir o procedimento que tinha sido feito. Quando caiu o ímã, não podia chamar e não sabia qual dos 2 ímãs que eles estavam falando. Tá? Então, por causa disso, teve esse primeiro problema. O estudo ficou, então, com um total de 49 pacientes, sendo 18 cervicais, 8 mulheres, e 31 lombares, 21 mulheres. Uma das coisas que o estudo não caracterizou foi, por exemplo, uma das coisas que pode dificultar a palpação. A gente não tem isso estudado ainda. É, por exemplo, fazer uma palpação de localização lombar de um paciente com IMC alto é mais difícil ou IMC baixo é mais fácil? É o que a gente espera. Será que isso acontece de verdade? Então, aí caberia aqui já um estudo com ultrassom de palpação de localização, com pacientes com diferentes IMCs. Então, você pede para palpar a L5 e ver com ultrassom se ele está palpando exatamente a L5. E aí você vê isso num paciente que tem aquelas faixas do IMC, obesidade grau, paciente considerado normal, paciente mais magro, paciente considerado IMC normal, obesidade grau 1, 2 e 3, por exemplo. Será que tem alguma diferença? Será que eles erram mais no mais gordinho, né, no IMC mais alto, e acertam mais no mais magrinho? Não sei. Então aqui já não tem uma caracterização muito precisa dos sujeitos, aí pode ficar um pouco complicada a interpretação do estudo, tá? A confiabilidade pelas marcas da pele. Então o que eles viram? Eles viram se os terapeutas marcaram os mesmos pontos, né? O terapeuta 1 de 16 anos de experiência e o terapeuta 2 de 18 anos de experiência, será que eles marcaram o mesmo ponto na pele do paciente? Então, a marcação com aquela caneta ultravioleta, que só pode ser visível ultravioleta, do terapeuta 1, era exatamente igual no terapeuta 2? Então, eles marcaram os mesmos pontos
em 18 de 49 pacientes. Aí eles misturaram todos os pacientes, são 49 no total, tá? A concordância aumentou de 33, que aí a gente está falando de 37% concordância nível 1. E aí a concordância aumentou de 33 para 33 de 49, 67% se a concordância considerada for nível 2, que 10 milímetros de diferença da primeira marcação para a segunda. E a concordância aumentou de 40 para 40 de 49, 82% se for nível 3. Ou seja, eles dois marcaram mais ou menos no mesmo lugar 82% das vezes. O que pode ter acontecido? Eles marcaram 82% das vezes mais ou menos no mesmo lugar e todos eles marcaram fora. Por quê? Porque aí eu vou validar essa marcação do primeiro, do terapeuta A com o terapeuta B, com o ultrassom. Lembra que ele cola o ímã e vai fazer o ultrassom para ver dentro daquelas linhas de concordância onde ele está? Agora vamos ver. A validação pelo raio-x. Na validação pelo raio-x, os terapeutas identificaram corretamente os processos espinhosos num total de, o primeiro terapeuta, 51% dos pacientes, e o segundo, 49% dos pacientes. Ou seja, de cada 2, eles erraram 1. Terapeutas com 16 anos de experiência clínica e 18 anos de experiência clínica. O que eles estão falando aqui? Que terapeutas experientes podem marcar no mesmo lugar, porque eles têm mais ou menos a mesma técnica de execução. Só que cada 2 acerta 1. Uma média. Um acertou 51%, outro 49%. C7 foi identificado com exatidão em 10 pacientes. 55%. Pelo primeiro terapeuta. E 72% dos pacientes no segundo terapeuta. Então, o primeiro errou mais na cervical. Né? Então, o primeiro foi pior na cervical. A concordância entre os dois terapeutas foi de 8 em 18 na cervical. Então, eles marcaram o mesmo ponto, 8 pacientes de 18, 44%. Então, eles marcaram, metade das vezes eles marcaram no mesmo lugar. E talvez essa metade das vezes que eles marcaram no mesmo lugar, mais ou menos, era o ponto correto. Em 3 pacientes, 17% dos pacientes cervicais, ambos os terapeutas marcaram fora da aceitação de 20 milímetros, daquelas duas linhas lá. Então, em 3 pacientes, eles marcaram fora. Qual era a característica desse paciente? Não se sabe. Será que era o paciente mais obeso ou será que era o paciente mais magro? Então, aí tem um erro que a gente precisa entender o comportamento nosso em cima desse perfil de paciente para ver onde está o nosso erro em executar o procedimento palpatório. L5 foi identificado corretamente pelos terapeutas em 15 e 11. Então, L5 piorou, porque o terapeuta 1 de 16 anos de experiência acertou 48% das vezes. E o terapeuta 2 acertou 36% das vezes. Ou seja, para cervical estava ruim já, que era 2 para 1. Agora é 3 para 1. Mais ou menos. E um pouco menos de 50%. Então está entre 2,5%, 2,5 para 1, mais ou menos. A concordância entre os terapeutas foi de 9, 29% de 31 pacientes. Então eles marcaram no mesmo ponto 29% das vezes só. Que foi mais ou menos isso que deu a média do que eles acertaram. Né? Então, quando eles marcavam juntos, eles marcavam certo. É que os números estão dizendo. E em 14, 45% dos pacientes, ambos marcaram fora das margens de aceitação. Aqui, quase metade eles marcaram fora. De novo, palpação de lombar. Paciente mais obeso, o maior IMC, pode ser que dê uma diferença. É isso que pode estar acontecendo, que o estudo está falando para a gente. Se tivesse uma boa caracterização do sujeito, a gente conseguiria resolver essa nossa dúvida. Na discussão do estudo, ele fala que não foi comprovada a validação da palpação interexaminadores, por termos uma identificação correta de C7 em apenas 44% dos pacientes e em L5 apenas em 48% dos pacientes. Não foi comprovada a confiabilidade nos raios-x com os marcadores. Ou seja, com experiência nós estamos mal. Na conclusão do estudo, eles falam que a validação interexaminadores pelo raio-x foi considerada pobre na identificação de L5 e moderada para a identificação de C7. Os resultados são indicativos de uma boa confiabilidade e de uma baixa validade. Acabou de tocar meu interfone. E agora? O que a gente faz? Primeiro de tudo, desculpa pelo interfone. Como que a gente pode melhorar e minimizar os nossos erros? Por quê? O procedimento palpatório é uma eterna minimização de erros. Então, eu vou voltar a tela aqui para mim.
Eu vou parar de compartilhar a tela com vocês. Espera aí. Como é que eu faço para parar de compartilhar essa tela com vocês? Aqui. Voltei para mim. Então é o seguinte, como é que a gente faz para minimizar esses erros? Primeiro de tudo, eu preciso ter um roteiro preciso de palpação para conseguir identificar essas estruturas. Então, por exemplo, palpação de L5. Se eu seguir um caminho pela crista ilíaca, eu posso encontrar IPS e posso encontrar L5. Se eu seguir um caminho pela crista ilíaca e projetar esse caminho para a parte interna do corpo, para a lombar, o que vai acontecer? Eu posso encontrar L3 em alguns pacientes, L4 em outros pacientes, o espaço entre L4 e L5 em outros pacientes. Ou seja, seguir a marca da crista não é fiel, e estudos de anatomia já têm comprovado isso. C7. C7 tem uma técnica de palpação que a gente usa errado. Se a gente faz uma palpação com um dedo só para localizar T1, a mais proeminente ou alguma referência assim, a gente tem uma tendência a errar. Então eu tenho que ter mais de um dedo sensitivo. Eu utilizo 3. Eu utilizo um dedo na mais proeminente e um dedo para cima e um dedo para baixo. Então eu quero que vocês treinem a palpação de L5 e quero que vocês treinem a palpação de C7 com dessas formas que eu falei. Então L5 você vai palpar crista ilíaca, vai para posterior, palpa IPS, sulco do sacro e sobe. A espinhosa da L5 é a que está mais profunda, a L4 é mais superficial, a L5 se esconde mais. E a L5 do seu paciente tem mais ou menos o tamanho do polegar dele. Se você for palpar a C7, o que você faz? Pega a espinhosa mais proeminente da região de C7T1, faz uma palpação de 3 dedos. Seu dedo médio vai ficar na mais proeminente. Então você palpa 3 dedos, dedo médio na mais proeminente, uma espinhosa para cima e uma espinhosa para baixo. Faz flexão e faz extensão. Quando você fizer isso, verifica se você tem uma melhor chance de acertar. Eu estou estudando esses 2 procedimentos palpatórios num estudo de confiabilidade, mais ou menos nos moldes que eu falei para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Mais uma vez, desculpa do interfone, que eu não tenho microfone, não consigo gravar e não tenho estúdio, está dentro da minha casa. Espero que vocês tenham gostado. Continuem mandando dúvidas, sugestões, reclamações e beijos e agradecimentos também. E mandem sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Valeu, sou o professor Leonardo Nascimento e até a próxima.